Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Essa parte dessa galerinha que está aqui mais à frente, ou estudou conosco, ou está estudando conosco. E quando a gente pensa em missões urbanas, eu coordeno um acampamento, que é no mato, né? Lá o Palavra da Vida, e um curso que é em Atibaia, que é uma cidade pequena. Então, fico pensando, será que missões urbanas é realmente um tema relevante para a gente falar? Olhando as necessidades à nossa volta, né? Gente em tribo, gente nos cantões desse país. Será que a gente está falando de missões urbanas só porque é, desculpa a palavra, mais modinha? Então, talvez para ajudar a gente, antes de eu orar e pedir que Deus fale aos nossos corações nessa noite, eu queria mostrar poucos, mas alguns dados para você. Pensando em nós e nas cidades, você tem ideia de qual a porcentagem do mundo hoje vive em cidades? Não é uma pergunta retórica. Eu quero saber se você tem ideia disso. Quantos de vocês acham que 10% da população do mundo ou menos mora em cidades? Levanta a mão. Eu vim para cá, gente, porque as luzinhas não deixam eu ver os rostinhos de vocês, tá bom? 20% ou pouco menos. Ok? O mundo inteiro, gente, pensa o mundo inteiro. Tem cidades grandes, mas tem muito lugar com mato e tudo mais. Quantos acham que 30%, um terço, 1 em cada 3 pessoas na Terra vive em uma área urbana? Levanta a mão. Dali um pouquinho perto. Na casa dos 30 aqui, já temos levantando a mão aqui. 40%. Quantos acham que na casa dos 40% mora numa área urbana? Já tem algumas mãozinhas levantando nos 40%. 50%. 50% aqui. 60%. Quantos acham que 6 em cada 10 pessoas no mundo vivem numa cidade? 70%. 70%. 80%. Eu não sei se eu posso dizer já quão longe vocês estão da verdade, mas 90%. Quantos acham que todas as pessoas do mundo moram numa cidade? Não, por favor, né? Gi, você levantou a mão nessa? Não. Gente, no mundo, olha só, vamos ver se o brinquedo funciona. Agora é hora da gente ver. No mundo, pouco mais da metade das pessoas moram em uma cidade. Com isso daí, talvez a gente pense, não, então, vamos falar de missões urbanas, mas trabalhar na cidade não é o todo do que a gente deveria conversar, certo? Bom, nós não estamos no mundo, nós estamos no Brasil. Agora a pergunta fica mais difícil. Olhando para o Brasil, um país subdesenvolvido. Não. Nosso país está bem desenvolvido, né? Enfim. Né? Um país com cidades boas e bem desenvolvidas. Nós temos São Paulo, né? Olha lá. Vocês acham que nós temos mais pessoas em cidades do que a média do mundo? Ou nós temos... Oi, Nara, não tinha te visto. Tudo bom? Ou nós temos menos pessoas do que a média do mundo? Quantos acham que o Brasil tem mais pessoas em cidades do que a média do mundo? Levanta a mão. Ok? Quantos acham que o Brasil tem menos pessoas em cidades do que a média do mundo? Levanta a mão. Ok? Está divididinho. Galera, se eu fosse pensar em números, na década de 70, nós já estávamos acima do que a média do mundo hoje. Década de 70, nós já tínhamos mais da metade da nossa população vivendo em áreas urbanas. E olha que a gente tem índio pra caramba, a gente tem ribeirinho, a gente tem mato para tudo quanto é lado, e ainda assim, na década de 70, mais da metade da nossa população estava numa área urbana. Mas o tempo passou. E hoje, galera, hoje nós temos tanta gente em área urbana que o mundo inteiro só vai chegar num número parecido com o nosso
lá para 2050. Então, se a gente fala da necessidade de alcançar pessoas em cidades, no mundo, no Brasil, isso é mais ainda, porque muito, mas muito do nosso povo está vivendo aglutinado. E pensando nisso, eu queria orar para que Deus nos ajudasse a pensar nisso, como ser instrumento dele, útil para alcançar essas pessoas. Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, a gente já viu que tem muita gente junta. E a gente já foi em muita conferência missionária, a gente sabe da necessidade. Meu pedido, Deus, para esse congresso, não é necessariamente que a gente aprenda coisas novas, mas que a gente obedeça a coisas antigas. A gente cantou músicas falando sobre anunciar do Senhor. Nos ajuda a sair daqui disposto a ser instrumento do Senhor, onde o Senhor tem nos colocado. Eu sei que vários de nós moram ali em Atibaia, que é menorzinho, mas aqui em São Paulo nós temos milhões de pessoas que não conhecem o Senhor. E hoje à noite, Deus, nós temos quase 2 dezenas de igrejas ou mais representadas aqui. Usa as nossas igrejas, Senhor, como sal e luz, é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu já mostrei para vocês que olhando para o Brasil a necessidade é muito maior até do que olhando para o mundo. O que acontece na cidade é que nós temos tudo em mais, né? A gente tem mais gente, perfeito, mais gente junto. A gente tem mais estrutura, perfeito. É mais fácil achar as coisas aqui. Quando eu vou para o sítio do meu sogro no meio do mato, né? Lá em Lorena, para frente de Aparecida, eu demoro 20 minutos para ir numa padaria para comprar pão. Tudo bem, eu sei que alguns de vocês demoram a mesma coisa aqui, por causa do trânsito. Mas quando eu tenho uma cidade, as coisas estão mais próximas. Mas quando eu tenho uma cidade, eu também tenho mais gente. E se eu tenho mais gente, o que acontece mais? Pessoal, todos nós somos o quê? O que nós somos? Pecadores. E se eu coloco um bando de pecador junto, o que aumenta? O pecado. Isso está na Bíblia desde o começo. Quando a gente olha lá no comecinho da Bíblia, a gente vê perto ali de Abraão, tem cidades onde o pecado prolifera. Gente, nós estamos falando de algumas milhares de anos atrás. E já proliferava pecados que hoje a gente fica espantado. Nossa, como está crescendo esse tipo de pecado. Já tinha lá atrás. Sempre que eu coloco pessoas juntas, o pecado aflora. E o nosso desafio, nós temos mais gente junta do que em qualquer momento da história. E hoje eu queria olhar para um texto bíblico, e desse texto bíblico, o pastor Diogo falou aqui de um grande plantador de igrejas, pegou um texto lá do finalzinho da história de Paulo. Eu queria olhar para Paulo e aprender com ele algumas lições sobre como olhar para cidades. Nessa noite, abre sua Bíblia em Atos capítulo 13. Eu queria mostrar para vocês 2 lições de Deus, só 2, que vão mudar a sua visão sobre o ministério nas cidades. Ok? Paulo, ele foi esse grande plantador de igreja, rodou para caramba, viajou para caramba. Em Atos capítulo 13, a gente vê o começo desse processo, quando Deus separa Paulo e Barnabé, e manda esses 2. E aí quando eu estava pensando no que pregar, eu falei, puxa, eu preciso bolar uma estratégia nova, né? Alguma novidade, talvez eu possa dar uma dica para o pessoal. Bom, se estamos na cidade, talvez a gente possa usar mais a tecnologia. Não, talvez a gente possa pensar coisas na rua, talvez. Quando eu comecei a pensar em estratégias novas, e a gente tem um curso lá, a gente leva essa moçada para escolas, para a rua, e a gente faz às vezes coisas diferentes. Eu resolvi voltar para o início, quando a igreja começou e o evangelho começou a ser espalhado.
E ao voltar para o início e olhar para Paulo, tirar lições que são o básico, a essência. E o primeiro texto que eu queria compartilhar contigo, Atos 13, capítulo 13, versículos 1 em diante, diz o seguinte: na igreja de Antioquia, você pode acompanhar na sua versão aí, tá? Eu estou na NVI, mas na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Bom, até aqui, nada novo. O que eles fizeram então? Versículo 4: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eu não sei se aqui canta aquela música, eu vou ler daqui 1 minutinho 5, tá bom? Aquela música antiga que conta a história de Barnabé. Exatamente, não fica bem a gente passar bem. Vocês lembram dessa música ou é muito velha? Só da minha época. A música conta a história de Barnabé e lá no refrão fala que ele era de Chipre. Barnabé é esse homem que trouxe Paulo e ajudou tal, ele era da região para onde eles vão fazer a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé saem agora, tudo novo, a gente nunca tinha enviado missionário. Todo esse processo é novidade. Agora a gente está acostumado, né? Agora a gente até tem mural bonito para descrever oferta de missões, né? Tem conselho missionário. Naquela época não tinha isso. Oraram por eles e eles saíram. E agora o que a gente faz? Bom, vamos onde a gente já conhece, né? Que já ajuda. Foram para o litoral. Ali em Seleucia, onde eles iam pegar o barco, eles viam do outro lado do mar as montanhas da ilha para onde eles iam. Um dia de viagem e eles chegam lá. E quando eles chegam lá, versículo 5, chegando em Salamina, o que eles fazem? Dá uma olhadinha aí, versículo 5, quando eles chegam lá, o que eles fazem? O que eles fazem, gente? O que eles fizeram? Eles anunciaram a palavra de Deus. Gente, é uma cidade portuária. O lugar onde eles foram, pecado rolando solto. Mas o que eles fazem? Eles fazem a única coisa que eles podiam fazer. E se eu falei que eu queria compartilhar 2 lições para vocês, a primeira delas é que o foco continua sendo o Evangelho. A gente pode passar semanas e semanas discutindo sobre estratégias, de como alcançar cidades, mas não importa quão mirabolantes sejam as nossas estratégias, o foco ainda tem que ser o Evangelho. Mas você vai olhar para mim e falar: mas Roberto, o pessoal não quer mais ouvir o Evangelho. O pastor Diogo leu um texto dizendo exatamente isso no começo do culto. As pessoas vão sentir coceira, elas não querem ouvir a verdade. É verdade. Mas isso também não é novo. Jesus disse que a gente ia para lá e o pessoal não ia tratar a gente tão bem. Na verdade, a Bíblia diz que o Evangelho, ele é o que para o pessoal lá de fora? Loucura. Mas é óbvio que é loucura, gente. Onde já se viu? Você conta uma história para mim de que tem um cara, né, que veio aí e disse que é Deus e de repente ele morreu. Não, fica tranquilo porque ele ressuscitou, tá? E ele pode perdoar o seu pecado. Aí você olha para mim: mas que pecado? Eu sou um cara bom, entendeu? Isso aí é mito, né? Também contaram para mim
de Hércules. Também contaram para mim de Zeus. Tem um monte de mito do passado. Isso aí é... Gente, o Evangelho é loucura. A ideia de que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele veio aqui para pagar o que eu e você deveríamos pagar. Porque eu e você não somos pessoas boas. Isso é loucura. A ideia de que o Criador morreu no lugar da criatura, isso é loucura. Agora, meus queridos, que outra mensagem a gente tem? O Senhor Jesus mudou a minha vida. O Senhor Jesus mudou a sua vida. Nós não temos mais nada para dar para essa cidade à nossa volta. Podemos fazer campanha e dar comida, mas isso não muda a realidade espiritual das pessoas à nossa volta. A única coisa relevante, eterna, que realmente faz diferença que a gente tem, é o Evangelho. Que Cristo morreu em nosso lugar, sendo nós pecadores, e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que o próprio Paulo fala, é isso que eu recebi, é isso que eu estou passando, e é isso que ele está fazendo. Então, se eu pudesse deixar para você algumas observações simples à luz desse texto. A primeira é: o foco continua sendo o Evangelho. O problema é que a gente tem mudado o Evangelho. O problema é que a gente tem medo de pregar o Evangelho. Eu não falo porque as pessoas não vão gostar. Gente, Paulo disse que Paulo falou, né, em Romanos 1, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder. Para quê, gente? Romanos 1,16, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiramente do gentil, mas também, do judeu, mas também do gentil. Essa é a mensagem que a gente tem. Efésios 2, 12 a 13, diz o seguinte, está falando de mim e de você. O texto bíblico diz o seguinte, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Galera, o Evangelho muda a vida. O Evangelho é a única coisa que pode realmente transformar, não a cidade, mas o indivíduo. E eu preciso ter em mente que eu sou o responsável de levar esse Evangelho. Agora, no caso de Paulo e de Barnabé, eles estão indo para uma cidade que eles conheciam. Barnabé era da região. E se você acompanhar a história, e aqui nós estamos só no comecinho da primeira viagem, tá bom? Eles tiveram outras. Esses homens deixam tudo para ir para um lugar, para pregar o Evangelho, para pessoas, não só que eles conheciam, mas pessoas que eles não conheciam. A minha pergunta é, quão parecido com eles nós somos? E aqui talvez eu queria desafiar um pouquinho essa turma mais nova, ok? Hoje no almoço, a gente estava sentado com a nossa turma, e um deles começou a perguntar sobre os desejos, certo? A Bia fez uma brincadeirinha com nós. O que você se arrepende de ter feito na sua vida, e qual desejo você tem para o seu futuro? É muito interessante, mas vários deles responderam coisas ligadas a viajar, né? Essa geração, né, Brisa? Essa geração mais nova gostaria de ver o mundo, de viajar o mundo, de passear, né? De ter experiências, de tirar aquela fotinho bonita na frente da Torre Eiffel. Gente, não está mais legal tirar foto lá, tá? Eles puseram um vidro enorme lá, está horrível.
Já viu? Teve um atentado em Paris e agora tem um vidro. Não está legal mais lá. A primeira vez que eu fui para lá estava mais legal de tirar foto do que a segunda. Ok? Não é para falar de viagem? A gente gosta de tirar. Mas tirar aquela fotinho bonita, naquele lugar com água transparente, que você não enxerga. Tem lugar com fotinho legal também, viu, gente? Tailândia tem umas praias bem legais para tirar foto lá. Né? E assim vai, a gente quer conhecer o mundo. Eu não vi Paulo tirando selfie lá. Eu também não vi Paulo fazendo storyzinhos. Ó, galera, estou chegando aqui agora, tá bom? E antes de dar um pulinho lá na sinagoga, eu vou dar um pulinho na praia ali, que a praia é legal e tal. Eu não vi ele fazendo isso. Qual era o foco de Paulo enquanto estava nas viagens? Era anunciar o evangelho. E se você continuar a história, nessa viagem, ele fica amigo de um cara político bambambam. Mas ele continua a viagem. E nas cidades vizinhas, começa com perseguindo ele, depois eles querem apedrejar ele, e nessa primeira viagem, termina com o pessoal apedrejando ele de verdade. A ponto de ele quase estar morto. Bom, eu vou voltar onde eu tenho o meu amigo político, porque lá está melhor. Paulo não fez isso. O alvo de Paulo era pregar o evangelho, e ele continua, e ele continua, e ele continua, e ele continua. A minha pergunta é, esse é o alvo maior da nossa vida? A gente pensa nisso o tempo todo? O lugar onde eu vou morar, ele é escolhido pensando em como eu posso testemunhar mais do Senhor Jesus? A sua faculdade, a galera que já está estudando, você escolheu sua faculdade pensando, como eu posso mostrar mais o Senhor Jesus, usar as habilidades que Deus me deu para Ele? Será que a gente pensa no anúncio do Evangelho quando a gente vive o dia a dia? Ou nós somos turistas nesse mundo? Nós estamos aqui para o nosso prazer, para a nossa glória, Calma aí, será que o meu alvo está certo? Porque, pessoal, se eu vier aqui der estratégias mirabolantes para vocês, mas o seu alvo for viver a sua vida, você vai sair daqui e vai falar, nossa, o Robertinho ele é legal, né? E nada muda. Será que eu estou vivendo realmente para anunciar o Evangelho? No seu emprego, você está lá só para ganhar dinheiro? Quando você tem uma briga entre a família, você está disposto a engolir sapo para dar um bom testemunho, para lutar pela paz? Quando você vê alguém necessitado, e gente, eu sei que aqui em São Paulo, isso é em cada esquina. Você atravessa a rua porque você não quer encostar em ninguém, ou você tem compromissos que você fez com Deus. Eu sei que não dá para você parar com todo mundo que você cruza na rua, ok? Mas você tem alguns compromissos com Deus, Senhor, quando o Senhor quer que eu fale com alguém, esse sinalzinho seu significa que é para eu parar. Quando foi a última vez que você parou para conversar com alguém? O alvo de Paulo era anunciar o Evangelho. Todo lugar que ele ia, era isso que ele fazia. Ele chegou ao ponto de decidir não casar de novo. Provavelmente Paulo era viúvo. Não, mas eu não vou ter uma segunda esposa. Porque se eu tiver uma segunda esposa, isso vai me atrasar um pouco mais. Nada contra as mulheres. Será que você está disposto a isso? Essa é a primeira lição. O Evangelho ainda é o foco. Ok? É Ele que eu quero anunciar. O Evangelho é o Senhor Jesus encarnado. Eu quero mostrar isso. A segunda lição está na continuidade do texto. Dos versículos 6 em diante.
Ele diz que eles viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul, o político que eu falei para vocês, Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, aquele que lá em cima foi chamado de Bar Jesus, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, gente, imagina a cena aqui, tá? Procônsul ali, Paulo tentando falar, o Elimas ali, o assessor dele, tentando dar uns migué, atrapalhando tal. Chega uma hora que Paulo vira e fala, filho do diabo. Versículo 10, tá bom, gente? Calma, estou lendo aqui. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. É óbvio que depois de uma situação dessa, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Irmão, se o nosso alvo é viver para anunciar o Evangelho, se a minha faculdade deve ser pensada nisso, se a minha casa, onde eu vou comprar minha casa ou construir, como eu vou fazer a minha casa, não, vou fazer com uma sala grande, eu quero reunir gente aqui, não, eu vou morar nesse condomínio porque aqui tem menos crente, eu quero ver se eu tenho contato com os vizinhos, ou o carro, não, tudo que eu faço tem que ser pensando nisso. A segunda lição que eu queria tirar desse texto é que a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Isso acontece no campo e na cidade. Mas às vezes nós que somos de igrejas mais tradicionais, tá bom? E eu me coloco nessa, nós que somos de igrejas mais tradicionais, normalmente somos mais planejadores, a gente gosta de pensar mais. A gente não pega e traz um pastor para a nossa igreja sem ter estudado. A gente não faz um plano sem planejar direitinho, né? Vamos começar uma igreja. Não. Vamos pensar como fazer. E muitas vezes, por sermos organizados, a gente esquece que existe um mundo espiritual. Temos os recursos, temos o dinheiro, temos as pessoas, mas nós nos esquecemos que existe uma luta espiritual por trás. Paulo disse no outro texto, em Efésios, diz o seguinte, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Eu decorei na época da Ara, né, que falava de principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma batalha espiritual. Gente, quando eu era adolescente, e eu sei que já faz tempo, né, o pessoal lançou livros sobre essas coisas, e o pessoal falava tanto dessa história de batalha espiritual, que a gente que é mais tradicional até ficou meio avesso a isso, e falar sobre demônio, ou batalha espiritual, ou diabo, não, isso aqui não faz parte do nosso discurso no dia a dia, mas a Bíblia está me dizendo, que existe poderes por trás, e a continuidade, eu li Efésios 6:12, o versículo 13 diz o seguinte, por causa de existir poderes espirituais, não estamos falando só de coisas físicas, ele diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis. O que o texto bíblico está me dizendo, é que existe essa batalha espiritual, mas a resposta para ela está em Deus.
E se eu quero ser relevante no contexto em que eu estou, seja onde for, eu preciso buscar Deus. E aqui no texto, Paulo repreende alguém. Gente, Paulo tinha discernimento espiritual para saber que tinha algo além. Não era só uma pessoa que não gostava dele. Existia algo além. Agora, como é que eu sei quando algo assim existe? Bom, Paulo vivia com Deus. E ele não está bravo com uma pessoa em especial. Ele está bravo com poderes espirituais que preferem que todos nós continuemos indo para o inferno, ao invés de entender o Evangelho do Senhor Jesus. Então, se a primeira lição é o Evangelho continua sendo foco, a segunda lição é a nossa batalha espiritual, e batalhas espirituais se vencem espiritualmente. E a minha pergunta para você nessa área é: como está a sua vida na área espiritual? Eu não sei se vocês acompanham as notícias, mas nesses últimos dias, 2 líderes religiosos famosos disseram que não são mais cristãos. Um deles, escritor de livro bom até. Ele falou: eu não sou mais cristão. Peço perdão à comunidade LGBTS, mais, plus, X e em todas as letras, porque algum dia eu preguei contra isso. E agora nessa semana passada para essa, aí é um líder voltado para a música. Várias músicas que a gente canta. Esse cara estava lá à frente. Porque pessoas importantes no meio evangélico caem. Porque a gente não cuida da nossa vida espiritual. Meus irmãos, todo mundo foi apresentado aqui vindo de igreja, certo? Eu acho que a gente não tem nenhum visitante de fora de igreja. Quando a gente vai 1 ano, 2, 3, 5 anos na mesma igreja, a gente já sabe como fingir que a gente está tudo bem. Você leva uma Bíblia para lá, né? Você faz aquela carinha de chupar limão no meio do louvor. Sabe quando tem aquela música mais assim? Senhor, isso. A gente decora como orar. A gente sabe como cumprimentar o pastor. Que palavrão a gente não pode falar aqui. Eu falo só no trabalho. Gente, o Evangelho é aquilo que transforma vidas. E nós estamos falando agora de uma vida espiritual. Nós não estamos falando de uma religião, de um ritual, de vir aqui, sentar bonitinho, do jeito certinho, falar as palavras mágicas. Nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Paulo aqui tinha um relacionamento tão forte com Deus, que ele percebeu que uma influência demoníaca estava ali, a ponto de repreender na frente do procônsul. Imagina, sem vergonha nenhuma, falou: cala a boca você, porque você é do diabo e para com isso. Quantos de nós estão tão ligados em Deus, com um relacionamento tão íntimo com Ele, que conseguem discernir coisas espirituais? Gente, eu não estou aqui para dar uma estratégia nova para atingir nossas cidades. Na verdade, eu estou aqui para dar a estratégia mais antiga que existe e mais simples que existe. Nossa mensagem continua sendo o Senhor Jesus. E só dá para a gente levar nossa mensagem se nós de verdade conhecermos e vivermos com o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Eu queria dar um minutinho para você avaliar a sua própria vida. Começando desse segundo ponto, como que você está? Você tem levado uma vida séria com Deus?
Você tem vivido espiritualmente coisas espirituais? Sua vida é real, sua vida é cristã? O que você aparenta aqui? Ou você está com lutas internas? Você está com pecados escondidos ou coisas que... Gente, nós precisamos de Jesus. E a primeira área é quão envolvido eu estou de verdade em levar o Evangelho. Pensando nessas duas lições, eu queria fazer um desafio para você. Eu sei que só está começando o congresso, e nem está todo mundo aqui. Muitos vão vir só amanhã, de tarde, de noite. Independente se você é o adolescente que se converteu há menos tempo, ou se você, como eu, talvez seja um dos pastores aqui presente. Minha pergunta é, você estaria disposto a dizer para Deus hoje, Senhor, eu amo o Senhor e eu quero viver uma vida cada vez mais íntima com o Senhor. Eu amo o Senhor e eu não quero viver uma religião. Eu não quero cair lá na frente como outros líderes religiosos ou outras pessoas famosas no meio evangélico que talvez viveram a fama, viveram palavras, mas não tinham um relacionamento íntimo contigo. Senhor, eu quero te amar cada vez mais. Eu quero ter intimidade contigo, Deus. E Senhor, eu quero que a minha vida seja para proclamar o Senhor. Me usa, Deus. Me usa na minha escola, me usa na minha faculdade, me usa no meu trabalho. Você gostaria de falar isso para o Senhor Jesus hoje? Eu quero orar por você. Talvez você vá aprender outras coisas amanhã, nas oficinas. Se você gostaria de dizer para o Senhor, Senhor, eu quero amá-lo cada vez mais, eu quero viver de verdade para o teu Evangelho. Levanta a sua mão onde você está, como um símbolo para Deus. Nós não estamos falando de conversão hoje, tá, gente? Eu acho que todos nós já somos convertidos. Nós estamos falando de, Senhor, eu sei que o Senhor quer me usar, que nem usou Paulo, que nem usou Barnabé, que nem usou tantos outros homens na história. Eu quero orar por você nessa noite. Além do tempo aqui, eu sei que lá na área de comida tem oportunidades de conversa. Se você quer saber como fazer isso mais, como é que eu posso fazer isso na minha escola, como é que eu posso viver melhor lá, tem pessoas que podem conversar contigo, tá bom? Mas eu gostaria de orar agora. Pode baixar sua mão. Eu queria orar por você agora. Senhor, vários dos meus irmãos aqui, e eu também, Senhor, quero colocar minha mão levantada. Senhor, livra-nos de viver uma religião. Na verdade, a gente quer viver um relacionamento contigo. Deus, fala conosco através da tua palavra, nas nossas devocionais. Senhor, que teu Espírito tenha liberdade para nos confrontar, desde as coisas pequenininhas, pecados pequenos que estão na nossa vida e que o Senhor não quer que estejam ali. Senhor, que a nossa vida seja uma vida cada vez mais parecida com o Senhor Jesus. Senhor, nós queremos realmente amá-lo e viver para o Senhor cada vez mais. E o segundo pedido que eu queria fazer, Deus, é que a nossa vida seja luz. Ajuda-nos a mostrar o Senhor, a anunciar teu Evangelho. Deus, nós estamos morando em Atibaia, os irmãos aqui estão em São Paulo. Cada dia a gente vê pessoas à nossa volta com necessidades. Senhor, usa a nossa vida. Se o Senhor quer usar nosso tempo, usa o nosso tempo. Se o Senhor quer usar nosso veículo, nossa casa, nosso dinheiro, para alcançar pessoas à nossa volta, Deus, usa. Deus, ajuda-nos a termos olhos abertos e corações atentos às necessidades à nossa volta. Não deixe que a gente fique insensível, Deus. Ajuda-nos a viver
para os outros, como o Senhor fez, para que eles também te conheçam. Essa é a nossa oração nessa noite. Usa o restante do congresso, Deus. Muita coisa legal vai ser falada amanhã à tarde. Senhor, ajuda-nos nas músicas a louvar de verdade ao Senhor. Enfim, que a gente possa sair no domingo, depois desses 3 dias juntos, reanimados, né, com uma disposição extra vinda da Tua palavra. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém.